Olá, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas. A proposta de hoje é que nós tenhamos um momento de resolução de exercícios e após esse momento eu vou deixar um exercício para vocês praticarem, tá? Lá através do Google Forms. Basicamente, eu vou mostrar para vocês algumas questões e ao tempo que a gente vai resolvendo, a gente vai conversando também sobre essas questões, ok? Então, basicamente, nós temos aqui o Simple Present Tense, que é o tempo do presente simples, né, o qual nós falamos no último vídeo, mas não tínhamos resolvido nenhuma questão ou algumas questões sobre esse tempo verbal em vídeo, né? Então, aqui eu vou trazer esse para vocês e a gente vai resolvendo e conversando. Nesse caso, nós temos que relembrar um pouquinho, né, do Simple Present, que foi aquele tempo verbal dos últimos vídeos, que mostravam momentos, né, de formas afirmativas, negativas e interrogativas. Isso é bastante comum, né, nos tempos verbais aparecerem. E, além das formas, mostrava também os usos, né, quando é que a gente vai usar. Então, basicamente, a gente vai usar, né, esse simple present, como a gente já falou, em situações corriqueiras, situações diárias, cotidianas, né, em hábitos, rotinas e fatos, né? São bastante comuns esses tipos de usos, tá? Então, aqui eu vou conversando com vocês, né, e mostrando como isso está acontecendo na estrutura, na forma, né, e na parte comunicativa, no que a sentença está comunicando. Então, a questão que é o seguinte: give the present tense form of the verb in parentheses. Ou seja, dê a forma, né, de presente dos verbos que estão em parênteses. Além disso, no finalzinho de cada questão, tem um mais ou menos. Esse aqui faltou, vou acrescentar. Tem um mais e tem também um menos, que é para indicar quando a sentença é positiva ou negativa, né? Afirmativa ou negativa. Porque nós vimos que existem essas três formas, né? Afirmativa, negativa e interrogativa. A afirmativa tem as suas próprias regras, né? Principalmente na terceira pessoa do singular, essas regras são importantes. E você tem também a forma negativa interrogativa, que entram os verbos auxiliares e tem também as suas regras, né? Tem também as suas formas. Então, é isso que a gente vai trabalhar basicamente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a primeira questão que diz we, aí tem o verbo entre parênteses, né? Que é o verbo read, em português é o verbo ler. E o complemento é the newspaper in class every day. Então, nós, é o primeira palavra, né, o sujeito, o verbo ler, nós, né, o verbo ler. E aí você tem o jornal na aula todo dia. Quando ele diz todo dia, é porque é um hábito, né? É uma rotina, é algo que se faz com frequência, por isso utilizamos o simple present, né? Por isso utilizamos o presente simples. Então, nesse caso aqui, ele quer que você pegue esse verbo aqui, que é o verbo ler, né? Read, e coloque-o no presente, porque aqui, dentro do parênteses, ele não está no presente, ele está no infinitivo, ele não está conjugado. Agora você precisa conjugar esse verbo, só que no presente. Além disso, a questão diz que é negativa, né? Lá no final tem um parêntese com um sinal de menos. Então você vai colocar isso aí de maneira negativa, tá? Então eu tenho que dizer o seguinte: a ideia da frase é: nós lemos o jornal na aula todo dia. Eu tenho que dizer que nós não lemos, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse verbo principal, que é o verbo read, e ele vai permanecer dessa mesma forma, né, porque eu vou ter que introduzir um verbo auxiliar, que no caso do presente pode ser do ou pode ser das, né? Só que o das só vai ser usado quando o sujeito for he, she, it. Aqui o sujeito não é he, nem she, nem it. Então eu não vou usar o das, eu vou usar o do. Eu vou colocar de vermelho para poder destacar, tá? Então eu vou usar o do, ok? Como é negativo, eu tenho que usar uma palavra negativa. Nesse caso vai ser not. E o verbo, que é o verbo read, que é esse aqui, que é o verbo principal, ele não muda, porque quem vai mudar é o do, né, que às vezes se transforma em das. Mas o verbo principal não tem nenhuma mudança, ele permanece o mesmo. Então, we do not read the newspaper in class every day. Pronto, a sentença está negativa.
que foi que nós aprendemos sobre esse do e também sobre o das? É que eles são verbos auxiliares e eles apenas servem para transformar as sentenças em negativas, né, se tiver o não, se tiver o not, ou então em interrogativas, que a gente vai ver na próxima questão, ok? É para isso que eles servem. Em português, eles não têm tradução, porque em português nós não usamos esse tipo de verbo auxiliar para fazer negações e perguntas em português. Então, se eu fosse traduzir essa sentença para o português, eu ia pular a palavra do, tá? Então, aí, quando eu tenho we do not read, né? Tem 4 palavras, mas você só vai traduzir 3. Nós não lemos. We not read. Só que em inglês, você não pode apagar esse do. Você não pode dizer isso que está aí. We not read. Ou seja, nós não lemos. Da forma que está aqui, não é em inglês, não está correto. O correto é esse, tá? We do not read. Ou seja, nós não lemos. Outra coisa que eu falei para vocês é que você pode juntar o do e o not em uma única palavra. E aí vai se transformar em don't. We don't read the newspaper in class every day. Ou seja, nós não lemos, né? Nós não lemos o jornal na aula todo dia. Então, é uma possibilidade, né? Eu vou deixar separado, mas pode ser junto também, ok? We do not read the newspaper in class every day. Essa foi a primeira. A número 2 vai mudar um pouquinho, porque muda o sujeito. O sujeito na número 2 é he. He. Então, você tem aí, ó, he, não é isso? O verbo que está entre parênteses é o verbo come, e depois você tem to school by bus. Então, o verbo come é o verbo vir, ou o verbo chegar, tá? Aqui vamos traduzir como verbo vir. A sentença quer dizer ele, he, né? Ele vem para a escola de ônibus. He come to school by bus. Ele quer que você coloque o come dentro da sentença, conjugando corretamente, né? Porque ele está dentro do parêntese, ele não está conjugado. Conjugando ele corretamente, você teria o seguinte: vou tirar ele do parêntese, vou apagar o parêntese. E como o pronome é he, não é? Se estivesse na afirmativa, eu colocaria um S, mas não está, porque o quadradinho, o parêntese no final está pedindo uma negativa, não é? Então, o verbo principal não muda. Para fazer uma negativa, eu tenho que entrar com um verbo auxiliar, que a gente viu que nesse caso pode ser do ou então das. Mas vou ter que escolher entre o do e o das. Nesse caso, não vai ser do, não é? Porque o sujeito é he, terceira pessoa do singular, he. Então, o correto é que seja das, ok? Então, aqui vai ser das. Como ele quer que a sentença seja negativa, eu tenho que incluir o não, não é? He does not come. Ou seja, para o português, né, seria he does not come. Ele não vem de ônibus para a escola, né? Ou então ele não vem para a escola de ônibus, ok? Veja que na número 1, a gente utilizou do, e agora na número 2, a gente está utilizando does, ok? Do e does, porque mudou o sujeito. Na número 2, o sujeito é he, terceira pessoa do singular, então tem que utilizar o does, né, que é o correto para a terceira pessoa. E o não, que é o not, é aquele que tem aquela partícula negativa, né, que vai ajudar a colocar a palavra na negativa. Então, eu traduzo do mesmo jeito, ó. He, ele, esse does eu vou pular, né, porque no português não tem, o not fica como não, e o come é o verbo vir, né? Então, ele não vem, né? Ele não vem para a escola de ônibus, ok? He does not come to school by bus. Do mesmo jeito que você pode juntar o do e o not e formar o don't, você pode juntar aqui o does e o not e formar o doesn't. He doesn't come to school by bus. Tá? Você pode formar assim também, ok? Mas eu vou deixar separado para ficar melhor de visualizar. He does not come to school by bus. Número 3. Aí o verbo é walk to school. Aí, entre parênteses no final, tem o sinal do positivo. Então, é porque a sentença tem que ser afirmativa, né? Tem que ser uma sentença positiva. Aqui vai ser fácil, é só eu tirar o parênteses, né?
não preciso fazer nenhuma modificação no verbo walk. Por que não? Porque o sujeito lá, a primeira palavra é I walk, né? Então, I always walk. Walk é caminhar, ok? Então, nesse caso aí, ele quer dizer, eu sempre caminho para a escola, ou seja, eu sempre vou a pé, né? Caminho até a escola. I always walk to school. Por que que o verbo não mudou? Porque está na afirmativa e está na primeira pessoa. Se fosse terceira pessoa, não é? Se o sujeito fosse he, she, it, esse walk receberia um S. Mas o sujeito não é terceira pessoa, então walk não tem esse S. I always walk to school, ok? Ou seja, eu sempre caminho para a escola, eu sempre vou a pé para a escola. Então é positivo, ok? Então aí não tem mudança, certo? Por isso que eu não destaquei nada. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção para de vocês, é a presença de advérbios, tá ok? Ou seja, além da própria ideia da sentença, não é? De falar sobre coisas cotidianas, rotinas, hábitos, existe também, não é, o uso de advérbios, e esses advérbios, eles servem para justamente marcar a frequência que você faz aquela atividade, né? Ou que o sujeito faz a atividade, às vezes o lugar que se faz a atividade, o modo, ou seja, os advérbios vão aparecendo também, ok? É muito comum no Simple Present aparecer os advérbios de frequência. Esses dois que eu destaquei aí, ó, every e no número 3 tem always, são dois exemplos, tá? Então, every seria alguma coisa que sempre acontece. Por exemplo, lá no número 1, every day, todo dia, né? Então, pode ser todo, toda, certo? No sentido de frequência. E always, sempre, né? Então, I always walk, eu sempre caminho, né? Eu sempre ando. Então, também indica frequência, algo repetitivo, tá ok? Eu vou retirar a marcação, mas só para vocês lembrarem. Foi só para vocês lembrarem. Número 4. O sujeito agora é the children. The children. Children, em português, é crianças, tá? Aqui tem o play, que é o verbo brincar, jogar, tá? E o restante é in the park every afternoon. No parque toda tarde. Então, as crianças brincam no parque toda tarde. No final, a sentença é positiva, é afirmativa, tem o mais, não é isso? Então, porque tem o mais, significa que eu vou ter que colocar aí o verbo de forma afirmativa. Então, se é afirmativa, não vai entrar do, nem vai entrar o das, né? Não tem que fazer nenhum tipo de escolha deles. Tem que olhar só o verbo, que é o verbo play, e tem que observar se ele vai modificar ou não. Então, por exemplo, the children play, né? As crianças brincam. E aqui, será que teria um S ou não? É essa análise que tem que fazer, né? Por que que não tem o S? Porque children é plural, né? As crianças. Então, não é singular. Para ter o S, teria que ser terceira pessoa do singular, teria que ser correspondente a he, she ou então it. Aqui não é correspondente a nenhum desses, então, nesse caso, você vai ter apenas o verbo normalmente. The children play. Não tem mudança nenhuma, tá ok? Então, agora sim, ó. The children play in the park every afternoon. As crianças brincam no parque toda tarde. Então, é um hábito, é uma rotina. Para enfatizar isso aqui, ó, vou marcar, destacar o advérbio, não é? Every, que está aparecendo, não é? Repetidamente, mostrando justamente para vocês que eles são muito frequentes no Simple Present, tá? Então, nesse caso, não teve muitas mudanças. Agora, número 5, I eat. Não é o verbo eat, que está entre o parênteses, é o verbo comer, tá? I eat lunch in the cafeteria every day. Eu como almoço, não é? Mas a gente não vai traduzir assim. No português a gente vai traduzir apenas como almoçar. Eu almoço na cafeteria todo dia, né? No inglês você tem que dizer comer, eat, e tem que dizer o que é que você está comendo, se é o almoço, se é a janta, se é um lanche. Então, I eat lunch, tá? Qual é a grande questão aqui? Vou tirar o verbo do parênteses.
Não precisa mexer no verbo eat, porque a sentença é negativa, não é? Ele pede lá no final da sentença 5 para fazer uma negação. Então, quando eu faço uma negação, eu não me preocupo com o verbo principal, porque ele não muda. Eu me preocupo com o auxiliar, que pode ser do ou então das. Do e das tem que fazer a escolha. Nesse caso, escolhemos do, porque o sujeito é I. Então, I do. Como é negativa, tenho que incluir not. I do not, certo? Então, I do not eat, ou seja, eu não como. Outra possibilidade é você juntar, como já vimos, né? I don't eat lunch, ou seja, eu não almoço, ok? Ou então, como eu coloquei separado, I do not eat lunch, eu não almoço na cafeteria todo dia. Mesma explicação que eu dei para cima. O do não traduz, né? É como se em português você estivesse dizendo apenas eu não, não é? I not eat lunch. Isso seria correto, né, como a gente fala em português, mas no inglês precisa do, nesse caso, tá? O do e o das não podem deixar de existir quando você quer fazer uma negativa no presente. I do not eat lunch in the cafeteria every day. Mesmo caso, ó, every, tá repetindo de novo, não é? Que é um advérbio de frequência. Então, eu não almoço na cafeteria, na lanchonete, todo dia, tá? Every day, ok? Essa número 6, Helen, aí tem work, depois tem very hard, ok? Então, Helen é um sujeito, né, feminino, corresponde à terceira pessoa do singular. Então, eu vou ter que prestar atenção aqui, não é? Para ver se muda esse verbo, work. Nesse caso específico, não vamos precisar mudar, porque no final você está vendo que é uma negativa. Então, quando é negativa ou interrogativa, eu não me preocupo com o verbo principal, que nesse caso aqui é work. Eu tenho que me preocupar com o auxiliar, que pode ser do ou então das. Aqui eu vou escolher quem? Do ou das. Neste caso, nós vamos escolher das. Porque, né, Helen é terceira pessoa do singular, corresponde a ela, né? Então tem que ser das, não pode ser do. Veja na número 5. Na número 5, aí em cima, a gente escolheu do, porque o sujeito é I. Agora, na número 6, a gente está escolhendo das, porque o sujeito é Helen. Então, Helen does, certo? Como é negativa, eu tenho que colocar not. Então, Helen does not work very hard. Helen não trabalha muito duro, ou seja, ela não é uma pessoa esforçada, né? Então, Helen does not work very hard, tá? Então, você tem aí mais um exemplo, ok? Mesmo caso lá de cima, se quiser juntar também, né? Helen doesn't work. Nesse caso aqui, você vai ter uma sentença informal, certo? Tá na informalidade. Se você deixa separado, fica mais formal. Helen does not work very hard. Número 7. Forma positiva, não é? Lá no final tem mais. Então, ele quer que você faça uma sentença afirmativa, positiva. E o sujeito é he. E o verbo é like. Então, aqui vai ter que ter mudança no verbo principal. Porque agora você não vai se preocupar com o do, nem com o das. Porque nem é pergunta, nem é negação. Então, não entra o do, nem o das. Você vai se preocupar apenas com o like. He like. Certo? O que é que você faz aqui? Como o sujeito é he, você tem que incluir uma desinência, que no caso pode ser a letra S, ES ou IES, né, que a gente conversou na forma afirmativa. Nesse caso aqui, você observa, não é? Like. Como ele não termina em Y, como ele não termina naquele monte de letras que nós falamos, né? CH, SH, S, X, Z, por exemplo, você apenas vai acrescentar o S. Então agora tá ok. He likes to sit in the sun. Ele gosta de sentar ao sol, ou seja, significa que ele gosta de passar, né, de ficar sentado, tomando banho de sol, por exemplo, né? Então ele gosta de sentar ao sol. He likes. Se eu tirar o S, he like, tá correto? Não, não tá correto, tá incorreto, tá? Precisa desse S. He likes. He likes to sit in the sun, ok? He likes to sit in the sun. Próxima, número 8. The dog, aí tem chase,
Depois tem the cat all around the house, ou seja, o cachorro. O verbo, entre parênteses, é chase, né, que é o verbo perseguir, ok? E o cachorro persegue o gato, né? The dog chase, e aí the cat. Você vai ter que tirar, né, esse verbo aqui, ó, do parênteses, e vai ver, então, se precisa mudar, porque a sentença é afirmativa, né? The dog é terceira pessoa do singular, corresponde ao pronome it, né? Correspondente ao pronome it. The dog é a mesma coisa do pronome it, não é isso? Então, the dog chases, precisa de um S. The dog chases the cat all around the house. O cachorro persegue o gato, né, por toda a casa, tá? All around the house, certo? Então, mais uma vez, afirmativa. Número 9, afirmativa também, né? No final você tem aqui o mais. Então você vai ver se precisa mexer aqui no verbo work, né? Work. Então, Mr. Smith, o senhor Smith. O verbo é work, que é o verbo trabalhar, e depois tem for Eastern Airlines. Ou seja, o senhor Smith trabalha para as linhas aéreas, né? Eastern, certo? Como o Mr. Smith um nome masculino, corresponde ao pronome he, você vai ter então que colocar um S. Mr. Smith works for Eastern Airlines, ok? Porque é tudo afirmativo, né? Até agora, das 7 até a 10, são todas afirmativas. Então, você não precisa se preocupar com o do e o das, né? Para fazer a escolha entre um e outro, porque eles não entram aqui, certo? Número 10. Helen generally, ó, o advérbio aqui, ó, generally, certo? Um advérbio de modo, geralmente, né? Helen generally. Depois você tem sit, depois at this desk. Então você vai ter aqui, né? Helen geralmente sit, que é o verbo sentar, at this desk, nessa cadeira, né? Geralmente cadeira de escola, tá? Desk. Ou pode ser mesa também, uma mesinha, né? Tipo essas de escola mesmo. Então, você tem aqui, ó, Helen, ok? A sentença é afirmativa, você tem só que conjugar o verbo sit. Como Helen é terceira pessoa, não é? Então, você tem que acrescentar aqui um S, tá? Helen sits. Helen generally sits at this desk. Essa seria, na verdade, a forma correta, ok? E aqui a gente encerra a parte afirmativa e negativa. Aqui não apareceu nenhuma daquelas outras regrinhas conectadas com o terceira pessoa, não é? Mudando a desinência. Vou colocar aqui só para vocês lembrarem. Por exemplo, vou escolher um aqui. Número 7, eu vou apagar e vou colocar sendo outro verbo, tá? Vou deixar ela afirmativa, só que aqui não vai ser like, eu vou trocar o verbo, e aqui o complemento não vai ser esse, tá? Só para a gente ver outras possibilidades de verbo, ok? Então, eu vou usar o verbo watch, tá? O verbo watch. Deixa eu colocar aqui entre parênteses. Watch. E aqui eu vou completar com every night, TV every night. Então, por exemplo, tá? I watch TV every night. Se eu tiver que colocar esse watch, né, fora do parênteses e conjugar com he, não adianta mais colocar só a letra S, né? Nesse caso aqui, watches. Dessa forma não dá. Porque termina em CH, eu vou ter que acrescentar ES e watches. E watches TV every night. Então, nesse caso aqui, você não vai ter como colocar só a letra S. Precisa de ES, tá? Isso vai acontecer quando? Quando os verbos terminarem em CH e aquelas outras letrinhas que a gente já falou nos outros vídeos, né? S, SS, CH, SH, X, O, Z. Nesses casos, tem que acrescentar ES, ok? Se eu colocar aqui
o verbo study, né? Eu vou acrescentar uma preposição, through. Fica he, aí o verbo é study through TV every night. Ou seja, ele estuda, né, estudar, através da TV toda noite. Ou seja, ele usa a TV, a televisão, para poder estudar, para poder aprender. Então, se eu tiver que conjugar esse verbo study e tiver que colocar ele, né, no conjugado com he, eu não posso acrescentar esse, studies, desse jeito aqui, não posso. Não posso acrescentar studies, esse, não posso. Eu vou ter que prestar atenção que o verbo study termina em Y. Antes do Y tem uma consoante, que é a letra D. Então, eu troco o Y pela letra I, e depois eu acrescento ES. He studies through TV every night. Ou seja, ele estuda através da TV toda noite. Agora sim, está ok, né? Agora sim, estaria ok, beleza? Só para relembrar aquelas outras duas possibilidades que não apareceram. Já nessa nossa próxima questão, ele diz o seguinte, ó, supply do or does to complete the following present tense questions. Agora é só interrogativa, né? Antes, lá em cima, né, tinha sido no afirmativo e negativo, agora é só também perguntas, tá? O que é que eu tenho que escolher? Do ou então das? Eu tenho que escolher do ou das dependendo do sujeito. Lembrando que o das só vale para a terceira pessoa. He, she, it. Ou seja, só vale se eu tiver, além do he, she, it, né? Ou uma palavra que seja relacionada à terceira pessoa. Às vezes o nome próprio, às vezes o nome, né, de um objeto, enfim, um substantivo comum também, ok? Por exemplo, essa número um, where, aí depois você tem John live, where John live. Então você vai ter, o sujeito é John, tá? Então aqui você vai ter que completar com, porque John é terceira pessoa, você vai ter que completar com does. Where does John live? Where does John live? Qual a pergunta em português? Onde, where, né? Does John live? Onde John mora? Onde o John vive? É isso que está sendo perguntado. Veja, mesmo caso, que aqui você não traduz o does, não é? Where does John live? Ou seja, onde o John vive, onde o John mora. Em inglês, são 4 palavras. Where does John live? Em português, só são 3. Onde John mora? Só são 3. Porque o does a gente nunca traduz quando ele é um verbo auxiliar. Porque a única coisa que ele está fazendo aqui é transformando isso em uma pergunta, não é? E ele precisa existir para fazer a pergunta, beleza? Então, where does John live? Onde o John vive ou onde o John mora? É isso que está sendo perguntado, ok? Se eu apago isso aqui e deixo assim, ó, where John live, né? Essa estrutura não funciona. Ela funciona em português. Where, onde, John, live, mora. Onde o John mora. Em português é assim que a gente faz, né? Mas em inglês não é. Em inglês precisa do does, ok? Item número 2. How often, com que frequência, aí tem um espaço, you go to the movies, você vai para o cinema. Com que frequência você vai para o cinema? Então, agora o sujeito é you, sujeito é you. E agora vai ser do ou das? Do. How often do you go to the movies? Porque o sujeito é you, você vai utilizar do, certo? Essa expressão how often, ela vai aparecer justamente por ser um advérbio de frequência, tá? E por ser um advérbio de frequência, né, indica frequência, ela vai aparecer do jeito que apareceu aqueles outros lá em cima. Every, always, generally, eles costumam aparecer muito, tá certo? Então, usamos do porque o sujeito é you, ok? Mesmo caso, não traduz. How often do you go? How often, com que frequência do you go? Você vai. O do não traduz, né? Traduz you, você, e go, vai. Mas o do não traduz, certo? Número 3.
What time, aí tem um espaço, the plane leave. Que horas, what time, aí the plane leave. O avião vai embora, ou então o avião decola, ou então o avião parte. Que horas o avião parte? Que horas o avião decola? The plane, né? O avião, em português é masculino, né? Ele, o avião, não é isso? Mas em inglês corresponde ao pronome it, não é o pronome he, porque he é masculino para homens, né? Para pessoas. The plane é o correspondente a it. Então, porque é terceira pessoa, a gente vai utilizar então as. What time does the plane leave? Ou seja, que horas o avião parte, né? Que horas o avião decola? Essa é a pergunta, tá? Number 4. What language besides English your teacher speak? Ou seja, que língua além do inglês? What language, né? Que língua besides English? Que língua além do inglês? What language besides English? Aí tem um espaço. Your teacher speak. Seu professor fala. Então, que língua além do inglês seu professor fala? Ou então sua professora, né? Porque aí teacher pode ser homem, pode ser mulher, né? O gênero não é marcado no inglês. Então, nesse caso aqui, your teacher pode ser he ou pode ser she. Então, o que é que você vai fazer? Independente, né, de ser he ou she, é o mesmo verbo. Então, aqui você vai completar com does. What language besides English does your teacher speak? Né? Então, what language, que língua, besides English, além de inglês, does your teacher, o seu professor ou a sua professora, fala, speak. O does vai ter que existir para poder fazer a pergunta, né? E o does é does porque o sujeito é your teacher, ok? Ou seja, seu professor ou sua professora, certo? Número 5, what time? Mesmo caso, que horas, né? Aqui é basicamente a mesma sentença, só que eu mudei o, o sujeito, tá? Por exemplo, what time, na número 5, what time you get up, e na número 6, what time the rest of your family get up. Então é diferente. Na número 5 é que horas você levanta, e na número 6 é que horas o resto da sua família levanta, tá? Então, na número 5 ele quer saber de você. O sujeito é you. Se o sujeito é you, então você vai completar com do ou com das. Correto é do. What time do you get up every morning? Ou seja, que horas você levanta toda manhã, né? Que horas você levanta toda manhã? Mesmo caso, ó, every aparecendo, né, com frequência, porque é justamente um advérbio de frequência, toda manhã, né? Uma rotina, é um hábito, né? Every morning, certo? Já aqui embaixo, what time é o mesmo, quase a mesma sentença, né? E o sujeito é the rest of your family, né? O resto da sua família vai corresponder ao pronome, em português seria o pronome ela, né? O resto, perdão, o resto é ele, né? O resto, tá? Então aqui, independente de ser masculino ou feminino, é terceira pessoa, porque é o resto da família, né? O restante. Então aqui, por ser terceira pessoa, nós vamos assinalar as. What time does the rest of your family get up? What time does the rest of your family get up? Certo? Número 7. Where, aí tem o espaço, you hang your hat and coat during the lesson. O sujeito é you, né? You. E ele está perguntando where, que é onde, né? Então, onde você hang your hat, pendura o seu chapéu, and coat, e o casaco, durante a aula, during the lesson. Então, you vai pedir que você complete com do. Where do you hang your hat and coat during the lesson? Então, onde você pendura, né? Onde você
Isso, pendura. Onde você pendura o seu chapéu e casaco durante a aula? Where do you hang your hat and coat during the lesson? Ok? Número 8, how well. How well, aí depois você tem Mary speak French. How well, quão bem, né? Quão bem Mary speak, fala French, fala francês, né? Então, como o sujeito é Mary, como o sujeito aqui vai ser Mary, então você vai ter que escolher entre do e das, não é isso? Nesse caso aqui, você vai ter que escolher das, porque Mary, né, é terceira pessoa, é ela, né, Mary. Então, how well does Mary speak French? Ou seja, quão bem, né, Mary fala francês, né? Quão bem, e tanto, né, que ela fala francês bem, ok? Número 9, where. Where you usually meet Mary after the lesson. Where, onde. E o sujeito, de novo, é you. Where, e o sujeito é you, ok? Aqui eu vou mudar o sujeito. Poderia ser o sujeito they, tá? Que a gente já usou muito you. Mas se fosse they, também não ia ter problema, tá? Ia ser o mesmo caso. Do mesmo jeito que você completa para you, você completa também para they. Então, where do they usually meet Mary after the lesson? Então, where do they, ou seja, onde eles normalmente, é usually, que também é um advérbio, tá? De frequência, significa normalmente. Então, where do they usually meet? Onde eles normalmente encontram Mary depois da aula, né? After the lesson. Ok? Então, veja que aparece muitos advérbios. Number 10, how much? Aí tem um espaço. It costs to fly from New York to Paris. How much é uma expressão que a gente usa para perguntar o preço, né? Quanto? Quanto custa? Então, how much, tá? How much. O sujeito é it, que está depois do tracinho, ó. It, certo? It é terceira pessoa, então, porque é terceira pessoa, tem que escolher entre do e das, não é? Nesse caso aqui, vai ser does, porque é a terceira pessoa. Então, how much does it cost? Quanto custa? How much does it cost to fly from New York to Paris? Quanto custa voar de Nova York para Paris, tá? How much does it cost? Quanto custa to fly from New York, para voar de Nova York, to Paris, para Paris? Então, da mesma forma, completa-se, tá ok? Pronto, gente. Essa forma aqui de resolução, você pode guardar, né, e acessar sempre que precisar, porque vai servir para você, se você tiver dúvida, você volta no vídeo e vê novamente, tá certo?